continuando a nossa aula, a parte 2 do nosso vídeo, eu resolvi terminar logo o conteúdo para poder ir logo para fazer uma terceira parte apenas com GeoGebra. Então a gente falou de ponta, reta e plano, certo? Falando de semi-reta, segmento de reta, os conceitos elementares, e fizemos 2 exercícios rápidos, certo? Agora, continuando, a gente tem nós temos agora a construção de perpendiculares na extremidade de um segmento de reta AB, certo? Nós temos o segmento de reta AB, certo? Então, se você pegar um compasso com centro em B e um raio qualquer, então você vai ter essa circunferência, certo? Traçando, para a gente obter nossa perpendicular a partir da extremidade do segmento, de um outro ponto qualquer C do arco traçado, tá vendo aqui o traço, foi escolhido aqui o ponto C qualquer, traçar outro arco que passe pelo extremo B. Então daqui foi colocado um compasso, certo? Foi botado aqui o centro em C e a outra ponta em B, e traçado essa circunferência aqui e obtido o ponto D no segmento AB. Então, a partir do prolongamento do ponto C com o ponto D, foi encontrado esta reta, esse segmento de reta DE. E quando E se encontrar na circunferência, na primeira circunferência, na segunda circunferência aqui do passo 2, no caso, que nós obtemos, aí você pode traçar a partir do ponto E e do ponto B a reta desejada. E essa reta vai ser perpendicular ao primeiro segmento de reta AB, certo? Então, muito simples, 3 passos, apenas a gente obtém a perpendicular no segmento de reta AB. Bom, para nós obtermos uma perpendicular a partir do ponto P, dado sobre o segmento de reta AB, nós vamos fazer da seguinte forma. Mais fácil do que o caso anterior. Nós temos aqui um ponto P, certo? Esse ponto P está no segmento de reta AB. A partir do ponto P, com um raio qualquer, é traçado um arco, certo? Traçado, bota um compasso bem aqui, com centro em P e a parte da escrita do grafite aqui. Então, é traçada essa circunferência e obtido os pontos C e D no segmento de reta. Bom, a partir desse raciocínio, com o centro em C e um raio qualquer, você traça um arco. Então, você bota aqui o centro em C, certo? E com um determinado arco qualquer, você traça esse segmento bem aqui. E de modo análogo, você pega o mesmo raio e traça no ponto C. Bota o mesmo compasso com a mesma abertura, certo? E obtém essa circunferência aqui. Você bota aqui o compasso com a abertura em C até aqui. Nesse ponto de intersecção dessas duas circunferências, em conjunto com o ponto P, é obtido a nossa perpendicular ao segmento de reta AB. Então, nós obtemos um segmento de reta perpendicular à circunferência, e nós obtemos nós obtemos uma perpendicular a segmento de reta à extremidade da circunferência e uma perpendicular no ponto P, que fica sobre o segmento de reta AB.
agora nós temos a seguinte situação. Traçado de perpendicular que passa por um ponto P e não pertence à reta R. Uma reta, né? No caso R. Então nós temos que traçar uma perpendicular que passa por um ponto que não pertence a essa reta. Então a perpendicular tem que passar pelo ponto B e ser perpendicular à reta R. Então, é muito parecido com o caso anterior, mas com uma certa diferença. Então, seja a reta R e o ponto B que não pertence a esta, então faça assim. Colocamos o centro em B e uma abertura qualquer. Então, nós obtemos aqui um compasso dessa forma. Nós obtemos a partir do ponto B e uma abertura qualquer, nós obtemos os pontos 1 e os pontos 2, certo? Que seria mais, na verdade, a bibliografia que eu utilizei denominou dessa forma. Deveria ter utilizado aqui um ponto A e um ponto C, né? Vamos usar assim, que é para a gente... A facilidade de ser 1, 2, 3, 4 é porque a gente entende assim que é a sequência lógica dos acontecimentos, né? Mas como a gente já disse aqui, são letras maiúsculas, vamos convencionar dessa forma. Então nós temos aqui um arco que traça um arco qualquer, e no segundo passo nós centramos em 1 e centramos em 2 com um arco qualquer. Nós pegamos aqui no ponto 1 o centro do compasso, fazemos aqui uma abertura qualquer e traçamos esse pequeno arco aqui. Com a mesma abertura, a gente centra em 2 e encontramos esse ângulo aqui. Perdão, essa semicircunferência aqui. Na intersecção das duas, nós obtemos o ponto 3, que nós vamos chamar aqui de um determinado ponto D. E o segmento BD vai ser perpendicular à nossa reta R. Então, é muito simples essas construções, entretanto, exige atenção e realmente elas são rápidas, né? Bom, para nós calcularmos nesse momento o traçado de uma paralela AB a partir de um ponto P dado, nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós temos que traçar uma reta paralela ao segmento de reta AB a partir de um ponto P externo, certo? Bom, com o centro do compasso em P e um raio qualquer, nós obtemos o ponto, nós traçamos essa semicircunferência e encontramos o ponto C, certo? A partir, o ponto C no segmento de reta AB. Bom, com o centro em C e mesmo raio, a gente vai transportar essa abertura e nós vamos obter a partir da mesma abertura, a gente vai centrar em C. Naturalmente, como é o mesmo raio, vai encostar no ponto P e vamos seguir o compasso até o segmento de reta AB e vamos encontrar o ponto D. E aqui no caso, o ponto D está muito próximo ao ponto A, mas são pontos distintos. Nós temos agora o ponto D e nós temos o ponto C encontrado, certo? Transporte com o compasso a distância DP. Sim, entendi. Bom, agora nós vamos pegar o compasso em D e vamos mensurar com o compasso, vamos fazer essa abertura DP, certo? E vamos manter essa abertura e vamos trazer para cá. Aí vamos pegar esse compasso, vamos centrar em C
com a mesma abertura e encontrar esse começo de circunferência bem aqui. E a partir disso encontrarmos o nosso ponto E. Agora nós temos o ponto P e temos o ponto E. O segmento de reta PE, ele é paralelo ao segmento de reta AB, que é o que nós queremos obter. Então nós temos aqui 3 passos para obter uma reta paralela a partir de um ponto P externo a essa reta. Bom, agora uma das coisas que eu me lembro muito bem do meu professor de desenho geométrico da graduação era essas figuras aqui, era a divisão de segmentos em partes congruentes. Bom, nós temos aqui o passo a passo da divisão de 3, 4, 5 partes, 6 e 7 partes, certo? Nós vamos aqui falar aqui agora resumidamente sobre elas e vamos fazer elas no GeoGebra daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Bom, 3 partes congruentes. Nós temos o segmento de reta AB. Nosso objetivo é encontrar 3 pontos aqui congruentes e que distam a mesma distância. Perdão, 3 partes congruentes. Então, no caso, é só 2 pontos. Para obter 3, dividir esse segmento de reta em 3 partes iguais. Então, a partir do extremo A, traçamos uma reta auxiliar, formando uma abertura qualquer com segmento AB. Pega aqui a régua e traça uma reta qualquer. A partir de A, certo? A partir do ponto A, marcamos 3 medidas congruentes na reta auxiliar, certo? Então você pega aqui o compasso, bota aqui uma abertura, traça aqui o primeiro. Aí depois você pega o ponto, pega a mesma abertura, certo? E traça o ponto 2. Aí com a mesma abertura você vai e traça o ponto 3, certo? E a partir Aí a partir dessa obtenção, você pega o extremo, no caso esse ponto 3, e traça uma reta entre o ponto 3 e o ponto B. Então nós temos essa reta aqui final. A partir disso, você pega os 2 esquadros, né? Bota o esquadro, um esquadro aqui embaixo sobre essa reta e o outro esquadro deslizando sobre esse outro esquadro. Então você traça a primeira reta, aí quando você chegar no ponto 2 você traça a próxima reta e no chegar no ponto 1 você traça a próxima reta, obtendo os pontos C e D no segmento de reta AB, certo, pessoal? No caso de 4 partes congruentes é exatamente a mesma coisa. Você vai traçar a partir do segmento de reta AB. Nós temos aqui uma reta auxiliar. Traçamos, pega com uma abertura qualquer de um compasso. Traça aqui, encontra o ponto 1. Bota com a mesma abertura do compasso. Coloca o compasso em 1 e encontra 2. Com a mesma abertura, centra o compasso em 2 e encontra o ponto 3. Depois, centra o compasso com a mesma abertura em 3 e encontra o ponto 4. Depois, você pega o ponto 4 e traça a reta entre o ponto B e o ponto 4. Por fim, com o auxílio de 2 esquadros, você traça as retas 3, né, deslizando o esquadro, 2 e o ponto D, e 1 e o ponto C. Ah, professor, mas eu não tenho esquadro. Bom, se você não tem esquadro, nesse caso, o que acontece é o seguinte, você tem, nesse caso aqui, você vai ter essa situação aqui, ó, certo? Essa situação bem aqui, você vai ter um ponto e uma reta, certo? Então, você precisa obter a reta
paralela, que no caso essa é bem aqui, ó, entre o ponto 3 e o ponto E. Então você precisa obter essa paralela bem aqui. Então se você quiser fazer essa construção usando apenas uma régua e um compasso, então é exatamente o nosso caso anterior. Nós temos uma reta, nós temos um ponto e obtemos uma reta paralela a partir de um ponto externo a essa reta. Então nós repetiríamos o processo 1, 2, 3 vezes seguidas, certo? Então nós obteríamos o tanto de divisões que assim nós desejarmos. Em 5 partes congruentes é exatamente a mesma coisa, com 6 partes congruentes é exatamente a mesma coisa, e com 7 partes congruentes é exatamente a mesma coisa. Só que a diferença é que com 7 partes congruentes, você tem que ter uma abertura essa abertura aqui, ela deve ter 30 graus. Bom, na bibliografia do Instituto Federal de Minas Gerais, que eu vou deixar anexada nessa aula, duas bibliografias que eu posso disponibilizar para vocês, porque são livremente encontradas na internet. Eu já vou colocar o arquivo porque evita do aluno ter que trabalho de buscar. Tem a mesma divisão em 7 partes iguais, só que feitas de uma forma um pouquinho diferente, que é assim: ele tem o segmento de reta AB, e aí você traça uma reta, lá no nosso caso aqui anterior, é uma reta qualquer, assim, com uma abertura qualquer, sem se preocupar com o ângulo. Aqui você tem que colocar 30 graus nesse sentido para cima, e aí, a partir do ponto B, 30 graus para baixo. Aí você pega o compasso, certo? E encontra com a mesma abertura 7 pontos iguais. Aí com a mesma coisa, o mesmo raciocínio, você faz a mesma coisa. Você pega a mesma abertura e encontra o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, e para nós traçarmos as nossas paralelas, nós vamos precisar, para encontrar nossas divisões iguais, basta ligar os extremos, né? O ponto 7, que é extremo da abertura, você liga com o ponto B, ponto 6 com 1 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então não é realmente complicado, mas exige um certo treino. Bom, e a nossa referência adicional para a nossa disciplina é essa apostilazinha aqui, que é a apostila da Denise Piccolotto e do Evandro de Moraes, que são professores da Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais, e a apostila do Instituto Federal de Minas Gerais, do professor Adriano Pinto, que também é disponibilizada facilmente nos sites da UAB, no caso UAB do Instituto Federal de Minas Gerais. Então eu espero que tenha sido bem compreensivo, e agora eu vou mostrar a parte 3 do vídeo com alguma resolução de alguns exercícios desses que nós falamos agora, usando o GeoGebra.